Então, irmãos, é muito bom estudar em ordem cronológica, porque assim a gente consegue ter uma noção melhor, né, de toda a história, de todo o conteúdo. A gente consegue entender melhor, né, a palavra do Senhor, e isso também vai nos ajudar a você, em qualquer ambiente que você estiver, em qualquer pessoa que você encontrar, para você poder estudar a palavra do Senhor, ou então pregar o evangelho do Senhor, isso te ajuda muito. Porque às vezes as pessoas, elas não estão acostumadas a ler, né, examinar a palavra do Senhor nessa ordem cronológica. Então, muitas vezes elas pegam textos, né, que, se olhar o contexto, não está dizendo aquilo que elas acham que estão dizendo. Então, é muito importante, né? Vocês vão ver quando a gente começar a estudar o Velho Testamento, em ordem cronológica também, como que é gostoso, como que é bacana, né? Eu estou querendo encorajar vocês a não falar assim, Velho Testamento, né? Mas princípios, as revelações, princípio do conhecimento, porque é o mesmo Deus que nós servimos. O mesmo Deus que você vê aqui no Novo, é o mesmo Deus que se vê no Velho. E a Bíblia, a palavra do Senhor, por mais que são 2 livros aqui, mas ela é uma coisa só. Ela tem uma coerência, né? Então vocês vão ver, quando entrar no Velho Testamento, vocês vão ver como que vai ser bacana. Porque você pode evangelizar, você pode pregar, você pode falar com uma pessoa em qualquer ponto da Bíblia. Que é isso que é legal, né? Encontrar com pessoas que vivem o Velho Testamento, né, que gostam do Velho Testamento, que ainda vivem em cima das leis, maravilha. Vamos sentar, vamos estudar. E aí, ter poder para mudar, transformar o coração dessas pessoas. Beleza? Era para a gente começar com a carta de Paulo, né, ao povo de Éfeso, né? A gente vai estudar as cartas escrita na prisão, né? Que é Éfeso, Colossenses, Filemon, Filipenses, né? São essas cartas que foram escritas quando Paulo estava na prisão. Ele ficou 2 anos numa prisão, assim, numa casa, né, preso, mas ele podia receber visitas, né? E durante esses 2 anos preso, ele escreve, então, essas cartas, tá ok? Só que eu gostaria de hoje a gente falar um pouco mais sobre Filemon. O Vantuil passou isso para vocês, né? Ele passou, ele já falou dessa carta com vocês aí. Mas sabe aquele texto que tem lá em Romanos, né? No início da carta de Paulo aos Romanos, ele fala assim: não querendo, irmãos, lançar outro fundamento em cima do qual já foi posto, porque a igreja em Roma, quem a iniciou foi Pedro. Mas Paulo, ele escrevendo, ele quis somar, né, colaborar, né, levar mais um pouco de material, de ensinamento, de visão, que ia ajudar os irmãos a continuar na sua peregrinação. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas de Filemon. Eu acho que vai ser legal também, que só vai somar junto com o que vocês já ouviram, né, e aprender aí com o Giovanni. O título dessa carta, né, é uma carta pessoal, tá? Carta direcionada a Filemon, ok? O ano, né, que essa epístola ela foi escrita, se você começar a fazer as pesquisas, você vai ver que alguns estudiosos colocam 60, outros colocam 62, até 64, vocês vão ver que está dentro, porque Paulo ainda estava, né, escrevendo e tudo mais. Eu não ligo muito assim, com essa, é só para a gente poder ter um norte, ter uma noção, né, vai te ajudar assim, nesse ano Paulo estava em Roma, como que era a cidade, né?
qual era o poder econômico daquela cidade, qual era a cultura daquela cidade, como vivia aquele povo. Irmãos, isso tudo nos ajuda, sabe? Isso tudo ajuda você, enriquece você a falar com mais contundência, com mais eficaz, né? Ensinar uma pessoa, tá certo? Porque a época muda muito, ok? Os costumes mudam muito, tá bom? Então isso é legal, tá? Essa carta de Filemon é a mais curta de todas as cartas, né? Só para fins aí de conhecimento e para vocês anotar também, porque eu acho gostoso isso, né? Ela tem 335 palavras, tá? 335 palavras. Foi escrita aí, né? Nessa época de 62, mais ou menos, justamente no período em que Paulo escreveu Colossenses, tá? Porque Filemon vai ser citado, né, na carta aos Colossenses. Só para a gente poder dar uma olhada, vou pedir o Cláudio para ler para mim Colossenses capítulo 4, versículo 9, Cláudio, por favor. Então, eu falei Filemon aqui, mas na verdade quem foi com, acho que é Tico, depois eu vou pegar aqui, confirmar. Quem foi com ele para levando essa carta aos Colossenses foi o Onésimo, o escravo fujão, né? Essa carta aqui é para Filemon, para resolver um problema que foi criado, que foi gerado por Onésimo, ok? Então tá. Então vamos fazer a leitura dessa carta, beleza? E depois a gente vai esmiuçando isso aí, nós vamos falar. Eu vou passar para vocês 3 temas que eu não vou dar uma prova para vocês fazerem, mas eu gosto que vocês façam uma redação. Eu acho que isso é melhor, né? Vai ser 3 temas. Aí, como já tem os casais, pode ser dupla. Quem quiser fazer sozinho, pode fazer. Eu vou dar os 3, vamos sortear aí quem vai pegar aí e vai dar e fazer essas redações. Vou cobrar 35 linhas, né? Uai, se quiser, né? Nós vamos pôr na caixinha do Instituto aí, ó. 35 linhas. Acho que está de bom tamanho, né? 35 linhas é pouco. Uma folha, a metade de uma folha, né? Quando eu estudava, o Andrade cobrava, era 3 folhas, frente e verso para nós. Então, assim, é gostoso. Eu acho que se quiser fazer mais, não tem nenhum problema, tá? Pode ser quem que, né, começar a escrever e viajar no negócio, pode fazer uma redação de 2, 3, 4 folhas, não tem nenhum problema, tá beleza? Quem gostaria de fazer a leitura aí da carta para a gente? Eu vou ler, porque depois a gente vai ler outras passagens, aí eu peço vocês, tá bom? Diz assim, ó. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo,
que gerei entre algemas. Ele, antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo que estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então é uma carta muito, eu gosto dessa carta de Filemão, porque é uma carta que a gente consegue extrair dela alguns ensinamentos, né? A gente percebe que Paulo está falando de coração, né? Tem uma situação grave, né, para ser resolvida, ok? O que aconteceu? Onésimo era o escravo de Filemão. E alguns estudiosos, eles acreditam que Filemão o roubou, tá? Que Filemão furtou dele, né, dinheiro, né? Saiu e foi para Roma, tá ok? Alguns acreditam que quando ele chega em Roma, ele já procura Paulo, mas outros já pensam assim, que como ele estava com a mufufa, né, ele estava com o din-din, ele gastou, foi curtir, né? A gente não tem essas informações, né? A gente usa uma inferência, e porque alguns estudiosos também vão nessa linha. Eu acho que ele fez isso, né? Eu penso que ele não foi direto procurar Paulo, mas ele ficou em Roma, ele gastou o dinheiro, e depois que o dinheiro acabou, ele já conhecia Paulo, e procurou Paulo, então, em Roma, e o achou, e encontrou com ele na prisão. Como era uma casa, né? Como era uma casa que Paulo estava, ele foi até o encontro do apóstolo Paulo. Tá bom? O que acontece, né? A gente precisa entender que Filemão era dono desse escravo. E naquela época, o período, né, que essa carta foi escrita, o Império Romano dominava o mundo antigo. E por isso, né, as pessoas estavam sob o jugo das leis romanas e suas práticas. E um dos direitos que o dono, né, o senhor do escravo tinha, quando ele cometesse algum ato como esse, que foi gravíssimo, que Onésimo cometeu, poderia pedir até a vida desse homem. Então, se a gente começa, né, a abrir o leque, a gente vê a importância que teve Paulo nessa situação.
Porque começa aí, ó, visualiza uma cena, cria uma imagem aí dentro de vocês aí, ó, Filemon. Onésimo fugiu, roubou ele. Onésimo era servo, a gente não tem relato assim, qual era a posição de Onésimo lá na casa de Filemon, na fazenda de Filemon, no sítio de Filemon, né? Sei que ele era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bacana, porque ele ajudava a igreja, era um homem generoso, a igreja reunia na casa dele, ok? Mas a gente não sabe qual era a posição dele. Mas o que ele fez, a ação dele de ter lançado mão, de ter roubado o seu senhor, isso deixou Filemon muito chateado. Quem não ficaria chateado? Pensa aí. Pensa aí, Cláudio, se o teu servo te rouba aí uns 10, 20 mil reais, você ia ficar rindo? A gente não pode esquecer, irmãos, que nós somos seres humanos. Da mesma forma que a gente manifesta sentimentos bons, mas a gente também tem aquela tendência de se irar, ficar com raiva, dependendo do que acontece, né? Isso vai despertar em você sentimentos, desejos de raiva. Então imagine como que Filemon ficou muito chateado, porque o seu escravo havia roubado e fugido para Roma. E aí, seguramente aqui você pode começar, né? Essa ação de Onésimo, né, trouxe reações, sentimentos e até, né, tem pessoas que ficam até fisicamente debilitadas. Quando uma pessoa faz algo com você, dependendo da gravidade, ela te atinge em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, né, sentimental. Isso é bom a gente pensar, né? Porque a situação de Filemon não era uma situação fácil também. Talvez deve ter passado o desejo de querer, sim, de usar a lei sobre o teu escravo Onésimo, de puni-lo até mesmo com a morte. Só que, no meio tempo aí, quando ele vai para a cidade de Roma, se ele foi direto e encontrou com Paulo, ou se foi depois de um tempo, o que acontece é que ele encontra com o apóstolo Paulo. E qual foi a primeira coisa que Paulo fez? Quem quer tentar falar aí? Qual foi a primeira coisa que Paulo providenciou para Onésimo? Hã? Por meio de Cristo, né? Converteu aquele escravo. Pensa bem, a primeira coisa que Paulo fez foi pregou o evangelho, pregou Jesus, né? Ele despertou a fé, ele creu, ele batizou e agora o escravo que é Fujão, o escravo que roubou Filemon, era irmão dele. Em Cristo. O senhor daquele escravo já não é mais o Filemon. Era senhor, mas ele também tinha um outro senhor, que era o Senhor Jesus, porque ele agora estava inserido num corpo no qual Filemon também fazia parte. Olha a situação aí. Só estou falando isso porque a gente vai chegar a um ponto que a gente já está, né, conseguindo ver se Filemon vai ter que perdoar. E perdoar, meu irmão, não é fácil, não. Pedir perdão é uma coisa, perdoar é outra coisa. Ok? Não é fácil você perdoar. Porque agora aquele escravo se tornou, filho altíssimo, né? Filho de Deus. Então o negócio vai mudar de figura, tá? Veja bem, uma outra coisa que
Paulo conversou com Filemão, com Onésimo, mostrou para ele que ele deveria de voltar e restituir Filemão tudo que havia roubado. Ué, Júlio, mas como que ele ia restituir? O dinheiro já era. É verdade. É. Mas o que nós aprendemos aqui, gente? Tem coisas que de fato não dá para você restituir. Mas tem coisas que dá para você restituir. Tá? Tem pecados que você comete que não dá, que além de você pedir perdão, dá para você resolver. Você roubou alguém, né? Se você deixou de pagar, tá? Mas depois você entende, você vê que isso está errado, você procura a pessoa e fala assim, ó, ô Gisele, eu te lesei, sabe aquela, já ia falar sandália que você comprou para mim, olha para você ver. Sabe aquele tênis que você comprou para mim e eu não te paguei, né? E você teve que pagar as parcelas no seu cartão? Eu quero te pedir perdão, porque eu errei com você. Ela falou, tá bom, Júlio, eu te perdoo. Mas você pode me pagar. Se você quiser, você pode me pagar. Né? Você pode me pagar. E dá para pagar. Não é mesmo? Tem coisas que você pode resolver, né? E tirar do seu subconsciente. Irmãos, teve uma vez, quando eu ainda não era cristão, né, eu vivi nesse lixo desse mundo aí, 20 e poucos anos da minha vida, e eu bebia. Aí tinha um barzinho onde que eu fazia academia, né, e o barzinho era do Dedi. Acho que o Guilherme lembra do Dedi. E eu tinha o hábito de sentar com os colegas ali e tomar uma cervejinha ali com os colegas e fiado. Chegou um ponto que eu não paguei ele, né? Deixei lá e comecei a esquivar do cidadão, né? Nem passar perto da casa dele mais, né? Só que um belo dia eu tive um encontro com Cristo, né? Me converti, e aí quando eu comecei a passar perto da casa dele, porque eu tinha que passar na passarela, eu vi a casa do Dedi, batia. Puxa vida, tem que pagar esse, estou devendo Dedi, estou devendo Dedi. E isso me incomodou muito, muito, mas muito mesmo, porque ele nem lembrava mais, ele nem me cobrava mais. Só que eu falei assim, Maria Antônia, eu tenho que pagar o Dedi, o que eu estava devendo ele. Ela falou assim, Júlio, se você está se sentindo incomodado, eu falei, não, toda vez que eu passo, e assim, a gente congregava em Carlos Prates, a gente não tinha carro aí, então quando eu voltava e pegava o 4501, né, o Califórnia, ele me deixava a gente na passarela do outro lado, então eu tinha que passar, e eu passava em frente à casa do cara. Eu falei, puxa vida, estou chegando da igreja, né, tomando a ceia do Senhor, comunhão, e eu não estou devendo esse homem, né, estou devendo ele. Um belo dia eu consegui, graças a Deus, orei, pedi a Deus, né, condições de poder acertar essa dívida minha. Aí eu chamei ele, falei assim, ô Dedi, eu preciso conversar com você, preciso primeiramente pedir você perdão, porque eu te lesei. Ele, me lesou, Júlio? Como assim? Eu falei, não, é porque eu tomei uns 3, 4, não, uns 5 anos atrás, eu tomei uma cerveja aqui e eu não paguei ele. Você está ficando doido, Júlio? Eu falei, não estou ficando doido não, cara, eu quero livrar eu dessa culpa. Ele, não, você não está me devendo nada não. Eu falei, estou te devendo. Aí tipo assim, se a serviço dava um total de R$10, eu sei que eu paguei ele R$20, R$25. Ele ficou impressionado, falou assim, cara, que Deus é esse de vocês? Porque a esposa dele também havia pisado na bola com ele e fez a mesma coisa, que ela é cristã. Eu não entendo vocês, por que vocês fazem isso? Eu falei, um dia você vai entender. Aí eu aproveitei já, falei, você vai entender. O dia que você se render a Cristo, conhecer esse Deus, eu te convido, né, você ir comigo na igreja, né, mas o que eu quero é te pedir perdão, hoje está aqui o seu dinheiro, para eu poder ficar em paz, porque eu não tenho paz toda vez que eu passo na sua casa, perto da sua casa aqui, o meu subconsciente me acusa sempre.
Irmãos, depois que eu fiz isso, acertei com ele, acabou. Então tem pecados que você pode, além de pedir perdão por eles, você pode ressarcir aquela pessoa a quem você, né, trouxe um dano, seja ele físico, material, emocional, você pode ressarcir. Ok? A gente sabe que Paulo, né, foi um grande perseguidor. Paulo deixou muitos filhos órfãos, muitos pais sem seus filhos. Paulo cometeu diversos pecados. Então tem pecado que é só pela misericórdia de Deus mesmo. Mas tem coisas que você pode resolver, não só pedindo perdão, é o caso de Onésimo. Olha, você hoje é um cristão. E você hoje pode, agora, ir atrás de Filemon. E você vai poder ressarci-lo. E você vai poder resolver a situação. Primeiro pedindo perdão. E a questão do dinheiro, né? Talvez trabalhando uma hora a mais, não sei. Mas dava para ele poder resolver, né? O que Onésimo aprendeu, que tem situações, né, ou melhor, dizendo, né, que tem pecados que mesmo sendo salvo, liberto, apagados, porque o sangue de Cristo apaga, ainda assim, devemos procurar a pessoa. Se você tem condições de restituir, de sanar, você deve fazer. Mas pense comigo, é fácil fazer isso? Você acha que foi fácil Paulo falar com ele e falar, você vai ter que voltar? Hã? É um homem, irmãos. E ele teve consciência que ele errou. Ele tem consciência que ele estava passivo de sofrer danos, castigo, punições. E é assim conosco nos dias de hoje. Ok? Se você trabalha, você tem um horário a cumprir. Se você não cumpre o horário, a carga horária no seu serviço, aí chega no final do mês, vem lá no seu Orelite lá 2, 3, 4 horas a menos. Aí você vai brigar com o teu chefe. Ué, por que descontou 4 horas? Ué, isso aí é os minutos que você atrasa durante o mês. Está certíssimo. Né? Se você não cumpre com os seus compromissos no seu emprego, se você não cumpre com a sua profissão com excelência, aí chega no final do mês, você recebe teu aviso. Aí você vem para a igreja orar, pedir a Deus oração. Ô irmãos, ora porque agora estou desempregado. Mas fala que está desempregado, mas fala por que você ficou desempregado. Irmão, nós temos que dar a cara para bater, a mão para bater. Senhor, eu estou desempregado porque eu fui um mau funcionário da minha empresa. Eu fui um mau funcionário. Eu errei com aquela empresa. Eu não cumpria com as normas daquela empresa. Eu tinha 10 minutos de café, eu fazia meia hora, Senhor. Eu tinha 1 hora de almoço, eu fazia 1h30. Eu não atingia a meta da produção. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus que sabe que eu hoje sou um pai de família. E eu estou aprendendo com esse erro, porque eu conversei com meus irmãos me admoestaram, me exortaram. E falaram que eu preciso de mudar, eu preciso de me preparar melhor profissionalmente. Eu preciso ser honesto comigo e honesto com a empresa. Já viu que esse vigiando? Né? Aí na hora que o patrão sai, o cara começa a mossegar. Aí pede emprego, vão pedir oração. Bom, as coisas não funcionam assim. Né? As coisas não é desse jeito. Fala, irmão, vem cá, eu preciso de confessar o meu pecado com você. Eu estou desempregado, é mesmo? É, estou, mas eu pequei. E eu preciso de confessar, você pode orar por mim? Aí você confessa o pecado. E agora, a minha esposa, meus filhos, eles vão sofrer os danos. Brasileiro é complicado, né? Porque brasileiro adora ficar encostado nesses benefícios sociais, né? Seguro-desemprego, um monte de coisa, né?
Irmãos, isso é bom, mas não é bem administrado, sabe? Eu trabalhei durante 1 ano naquela rodoviária de Belo Horizonte, perto daquela pedreira Padre Lopes, que eu via de mulheres, tudo forte, e cada uma com um menino no colo, cada um. Aí eu conversava com elas, né, que eu fazia, né, a vigilância do desembarque. Eu cheguei perto de uma dessas meninas e falei assim: você é tão jovem, tão saudável, você pode arrumar um emprego de carteira assinada, por que você está aqui nessa situação? Eu falei assim: Júlio, você é louco? Ela riu, foi da minha cara. Você acha que eu vou arrumar um emprego, vai ganhar um salário mínimo? Um salário mínimo eu tiro aqui em 15 dias, só pedindo. Sabe por quê, irmão? Porque o brasileiro é muito bonzinho. O brasileiro é muito dado, né? O brasileiro, a pessoa chega perto de você e pede uma ajuda, você não procura conversar com aquela pessoa, saber daquela pessoa, saber se realmente ela está precisando de uma ajuda, ela está precisando de um sabão, de uma exortação. Fala: irmão, toma vergonha na cara, peraí, você tem que... Não é assim não, é. A gente, irmãos, às vezes a gente acha que você está ajudando, você está atrapalhando a vida daquela pessoa. E esse país é desse jeito por isso. Teve gente que, essas mulheres, o que elas ganhavam de dinheiro, e tinha umas que faziam teatro também, né? Porque a Carol vai lá comprar uma passagem lá para Juiz de Fora, visitar a Gisele. A pessoa chega, né? Não vai chegar rindo, vai chegar chorando, falando que perdeu o pai. Ela conseguia envolver as pessoas. Ô, minha filha, não fique assim não. E a ponto assim, ela compra a passagem, fala assim: eu preciso de viajar. Não, eu vou lá. A pessoa nem dinheiro tem, passava no crédito, comprar. Eu presenciei isso, irmão. Uma mulher, ela passou, comprou a passagem, a mulher passou, chorou com ela, e eu de longe rindo, porque eu já sabia, né, da pilantragem daquela mulher. Falei: gente, foi a mulher sair, aí é outro disfarce, né? Aí agora ela já chega, fica lá no mesmo ponto que ela, de Juiz de Fora. Aí vem uma outra pessoa, Paloma, né? Já ia falar Poliana. A Paloma chegava para comprar passagem. Você vai comprar passagem para Juiz de Fora? Vou. Nossa, como você chama? Ô, Paloma, prazer, Júlio César, deixa eu falar com você. Ó, eu comprei essa passagem aqui porque eu ia viajar. Só que houve um imprevisto aqui, ó. Não vou poder ir mais. Você não quer comprar essa passagem na minha mão? Aqui, ó, é a data de hoje e tal. Eu te faço até um preço melhor. O Brasil gosta de dar um desperto, né? Lógico que eu vou comprar. Ó. Acaba comprando. E ela ganhou. Se custou, a passagem custou 100, ela vende por 80, por 70. E era assim, irmãos. Sabe? Então nós precisamos tomar esse cuidado, né? E o que Paulo está falando com Onésimo, né, é que você agora vai ter que voltar e você vai ter que ressarcir, você vai ter que resolver. Esse problema é seu. Nós vamos orar e vai resolver. Só que a parte que cabia a Paulo, Paulo fez. Porque, ó, nessa carta, a gente vê Paulo não condenou a escravidão de Onésimo, não condenou o que ele fez, não exortou, não admoestou, não xingou, não fez aquele sermão que a primeira coisa que ele fez foi pregar, evangelizar e converter. E agora, meu irmão, nós vamos ter que resolver essa situação. Sabe? Ele levou uma solução. Ele apresentou, né? Você vê que durante a carta ele apresenta Onésimo como irmão em Cristo. Aí visualiza a cena, Onésimo chegando, perto de Filemão. Filemão está aqui, lá quer ver Onésimo lá na frente. Como é que foi o semblante de Filemão, irmãos? Ao ver Onésimo chegando. Você acha que ele, o irmão está chegando, Onésimo, meu escravo voltou. Ele estava com o semblante fechado, estava nervoso. Né? Já estava pensando, vou castigar, porque quem levou a carta foi ele. Mas na hora que ele chegou, já começou a ver a cara do homem, ele até, eu imagino, né, ele puxar a carta, aquele rolo, Senhor, a carta do amado Paulo.
Paulo, Paulo. Aí o negócio muda de figura. Espera aí. Né? Opa. Pega o que Paulo está sendo aí, irmãos. Ó. O que Paulo está sendo? Filemão tinha todos os motivos, tinha razões, tinha direitos para cobrar do seu escravo, até mesmo a sua morte, né? Porque estava resguardado, né, pela lei de Roma. Paulo, com esta carta, estava o quê? Quem quer tentar falar aí? O que Paulo, com esta carta, Paulo estava fazendo o quê? Entre Filemão e Onésimo. Sendo o quê? Intercessor. O que nos leva a pensar nisso, irmãos? Quem foi o nosso intercessor? Quem intercedeu por nós? Era uma situação de vida ou morte aqui, ó. E Paulo, ele intercedeu por meio daquela carta, intercedeu, né, pela vida do escravo chamado Onésimo. E o que Paulo fez é muito semelhante ao que Cristo fez por nós. Tá? Paulo intercedeu a favor de Onésimo. E Jesus Cristo intercedeu em nosso favor. Está vendo? Por isso que essa carta você pode evangelizar, essa carta você pode pregar, essa carta você pode estudar com uma pessoa, essa carta você pode trazer à luz, né, a importância de Cristo Jesus para todos nós. Porque da mesma, né, Paulo intercedeu, aí você fala, Cristo intercede em nosso favor. E ele intercedeu. Né? Assim como Onésimo teve sua comunhão restaurada, porque a gente vê a carta com o seu Senhor, da mesma forma, Cristo, a nossa comunhão com Deus. Aí quando você entra nessa água, e quando você sai, olha o poder do sangue de Cristo. Enquanto você está a passos para o batismo, ainda há uma separação. Mas depois que você passa pelo batismo, e nós sabemos que o batismo, né, é o lavar regenerador pelo sangue do Cordeiro, e quando você já levanta, irmãos, já sendo restaurado na presença de Deus. Aquela parede, aquela barreira já não existe mais entre você e Deus, porque Jesus te restaurou na comunhão e na presença de Deus. Paulo se coloca entre Filemão e Onésimo como pagador da dívida do escravo. Lembra que ele fala, né? A gente vai ver aí também, se tem algum débito, né? Põe na minha conta. Ele foi o pagador da dívida do escravo fujão, né? Ou fugitivo, da mesma forma que Cristo pagou a nossa dívida por causa do pecado. Olha como que você pode fazer, né, essa comparação, como você pode, irmãos, com 25 versículos. Né? Você pode usar isso aqui, ó, como uma base para você evangelizar. Porque ele te dá várias portas para você conversar, vários assuntos com diversas pessoas, diversas situações, e sempre mostrando Jesus Cristo. E Onésimo agora convertido, voltando, né, a gente já viu isso aqui, para o seu Senhor, e quitar a dívida. E qual dívida que nós estamos falando? Material, porque Paulo paga a dívida. Emocional. E da mesma forma, nós devemos voltar para Deus em Cristo, né, e nos relacionar com Ele. Opa!
Isso aqui é um ponto, tá? Relacionar. Porque nós somos o que de Deus? Nós somos filhos de Deus. Um pai deseja muito o quê? Relacionar com seu filho. Então, quando Paulo manda Onésimo voltar, né, porque ele era escravo, vai continuar vivendo como escravo, mas agora é um escravo cristão, mas ele tem as suas funções, tem as suas obrigações, tem o seu senhor, que é Filemão, e vai dever obrigações a Filemão, ok? E ele vai ter que relacionar com Filemão, tá? E Paulo está resolvendo isso com esta carta. E aí a gente faz essa comparação. Jesus veio, Jesus resgatou, Jesus pagou um preço, derramou o teu sangue, deixou tudo preparado para nós, o evangelho chega até nós, você conhece a verdade, ela toca no teu coração, você entende que você é um pecador, que você está afastado, que existe uma barreira entre você e Deus, e agora a barreira só pode ser tirada. Esse débito seu com Deus só pode ser pago por meio de Jesus. E como você faz isso? Rendendo a Ele, confessando os seus pecados. Então você vai, passa pelo batismo, e quando você sai, agora você tem o acesso. Hebreus, já estudaram Hebreus aqui? Ainda não? Já estou, né? Não estudou Hebreus ainda não? Uai. Lá fala que aquele véu é o santo do santo. Agora nós temos acesso no santo do santo. Cada um de nós temos acesso. Mas o que acontece com muitos cristãos? Não se relacionam com o Pai. E como que nós relacionamos com o Pai? Vamos falar aí? Fala uma forma que você relaciona. Oração, outro. Leitura, outro. Comunhão, né? Outro. Compartilhar, né? Compartilhar a palavra, compartilhar o seu dia a dia, confessar, né? Vindo adorá-lo com adoração, celebrando a ceia com os irmãos, né? Estando juntos, né? Se algum motivo você não pode estar com os irmãos, mas você pode tomar ceia, onde você estiver, né? Às vezes você está trabalhando, ou por algum motivo, ou seu filho adoeceu, ou você levantou mal, alguma razão impossibilita você de estar presente na comunhão. Você vai lá, faz o pão sem fermento, né? Um pouquinho de farinha lá, a água. Aqui põe a manteiguinha, pode pôr a manteiguinha para dar aquele gostinho, né? Ô, gente, tem alguns que já colocaram até orégano, meu Deus do céu, para dar um sabor. Ué, tudo bem, né? Mas aí você toma o vinho, você é casado, senta você e tua esposa, vamos cantar um cântico aqui, Senhor, tu sabe por que hoje eu não estive com meus irmãos, mas eu estou aqui celebrando, trazendo a memória, eu estou tendo comunhão com o Senhor, preciso de relacionar com o Senhor, preciso conviver com o Senhor. Jesus fez isso. Muitas vezes a vida de muitos cristãos, elas estão empatadas, né? Elas não desenvolvem, elas não deslancham, elas não crescem, né? Na medida que Deus dá, na medida que Deus quer. Você não vai crescer na medida que o homem quer que você cresça. Mas muitas vezes isso não acontece porque você não relaciona com o seu pai. E você precisa de relacionar com seu pai. Paulo mandando Onésimo, porque agora você vai precisar de relacionar. E isso vai ser um desafio para Filemão também, irmãos. Porque ele vai ter que olhar e não vai ser fácil. Né? Ele vai perdoar, só que hoje ele perdoou, o dia passou, amanhã ele vai tornar a olhar para o Onésimo. O seu subconsciente vai trazer aquela lembrança. Mas o que ele tem que fazer? Senhor, eu doei o meu escravo, que hoje é meu irmão, em Cristo. Mas o Senhor sabe que eu ainda estou pensando nisso. Mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sonda o meu coração. O Senhor me conhece. Não permita que eu pense mal do meu irmão. É uma luta para mim. Mas todas as vezes que eu trazer isso à memória, eu vou falar com o Senhor. Porque o meu irmão já está perdoado.
eu já perdoei pelo dano, e se ele tiver de pagar alguma coisa, Senhor, ele vai pagar com o Senhor. O Senhor é o Deus, o Senhor que vai fazer justiça, não sou eu. Me ajude a sanar, a não lembrar mais, não trazer na memória o que ele fez. Isso é um exercício, irmãos, para qualquer outro pecado ou uma situação que você vai perdoar. Às vezes a gente comete um erro, aí você fala, eu já orei, já pedi a Deus perdão. Só que tem coisas que vão ficar ainda no seu subconsciente. E se você não trabalhar, Senhor, eu já pedi o seu perdão sobre isso, mas isso ainda está me atormentando. Me perdoe, me ajude. Não deixe que isso crie novamente raízes. Uma dificuldade que você tem, um problema que você tem, converse com o irmão, compartilhe com ele. É desse jeito que nós temos que fazer, né? Relacionamento, tá bom? Então, a gente em Cristo, a gente vai poder relacionar, né, com Deus. Porque né, ser batizado, né? Precisamos crescer, precisamos descobrir os dons, sabe? Os dons que Deus nos dá, os dons espirituais, perseverar, desenvolver. Isso vai nos ajudar a se tornar cada vez melhores, mais firmes, né? mais entendidos, mais sinceros, mais verdadeiros, mais confiantes, uma fé mais sólida. Isso é importante. Era um bom cristão. A gente viu aí que havia, né, parte da igreja que se reunia continuamente em sua casa. Parte da igreja estava lá reunindo na casa dele, e além disso, ele demonstrava grande generosidade com os irmãos. Era um homem generoso. Era um homem que ajudava, né? E Paulo ora para que a comunhão entre ele seja o quê? Plenamente restabelecida, e faz uma amorosa intercessão para resolver os problemas. Vamos ler de novo aí? Agora quem está com o microfone, lê para mim, Gisele. Pode ler do versículo 8, né? Pode ler do 8 até o 20. Como ser humano, quer como irmão no Senhor. Beleza, Gisele, só um minutinho, né? Porque eu queria que vocês anotassem agora, né? Eu não passei, né, no início, o esboço, né, dessa carta, para que vocês possam, né, até vai ajudar vocês nos estudos, para conversar, compartilhar com alguém, né, é bom. Veja bem, do versículo 1 ao versículo 5, você pode ver que é a saudação. Paulo faz a saudação, né? Do versículo 1 ao 5, saudação. Do versículo 6 até o versículo 8, Paulo faz oração pela... Olha que interessante, né? Às vezes você está na sua congregação e você vê que a comunhão está fraca. Em cima desses versículos de 6 ao 8, você pode fazer uma oração, você pode fazer uma breve reflexão, trazer um breve estudo sobre comunhão. Do versículo 6 ao 8, oração pela comunhão. Do versículo 9 ao 16, né, Paulo intercede pela vida de Onésimo. Para um estudo, né, com uma pessoa que ainda não seja cristã,
e você está estudando com ela, conversando com ela, talvez a chave para você seja esses versículos 9 ao 16, que Paulo intercede por Onésimo, que você vai poder entrar com aquela visão de Jesus Cristo sendo o nosso intercessor. Tá? Do versículo 17 ao versículo 21, Paulo vai utilizar o seu prestígio e autoridade. (17 e 21). Paulo utiliza seu prestígio e autoridade. E os versículos finais, 22 ao 25, recomendações finais. Legal, né?